Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kilma da disciplina de Ciências. Vamos lá para mais uma aula, certo? Então hoje, mudando um pouquinho de foco, né, do que a gente vinha estudando, mas lembrando que esse conteúdo tá no livro de vocês, só que era mais para frente e no caso eu estou adiantando por causa da situação que o país vive, né? O nosso estado vive também, então tem tudo a ver. Hoje a gente vai falar sobre saúde e qualidade de vida. Eu errei ali, eu coloquei sétimo A, mas é sétimo B e C. Desculpa, gente. Então, saúde e qualidade de vida, né? Primeiro vamos saber os conceitos básicos em saúde. O que é saúde? O tema saúde, ele está presente em nosso dia a dia, como, por exemplo, na receita de um médico, na bula de um remédio, na TV, no jornal, na internet. Então, tudo, na grande maioria das coisas, a gente consegue enxergar a saúde, né? Mas o que é saúde? Eis a questão, galera. Saúde, ela tem vários conceitos, certo? E durante o tempo existiram vários conceitos para definir o tema saúde. Primeiro, a saúde foi tida como uma simples ausência de doença. Então, primeiramente, definiram saúde como ausência de doença. Depois, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, definiu saúde como o perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, segundo a OMS, ter saúde não é apenas não ter doença, né? É também você ter o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social. Em 1986, numa conferência nacional, nessa conferência foi incluído no conceito de saúde também o meio ambiente, educação, transporte, lazer, trabalho. Então, tudo isso envolve a saúde, né? Porque se a gente não tem um meio ambiente favorável, isso vai afetar nossa saúde. Se não tem educação, a gente não vai entender para poder ter uma boa saúde. O transporte também interfere na nossa saúde. Um transporte de qualidade que não emita muitos gases na natureza também afeta diretamente o nosso bem-estar, nossa saúde. O lazer é muito importante as pessoas terem um lazer para o bem-estar físico, bem-estar mental, principalmente o mental, que é hoje que está afetando a grande maioria das pessoas, né? O trabalho também, ter um trabalho digno, um trabalho que não explore, que não afete o corpo físico nem o mental do ser humano é muito importante. Então, saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde leva em consideração muita coisa, o bem-estar da pessoa, o meio ambiente, um lugar que não é saneado, um lugar que não tem higienização, logo não vai ter, as pessoas daquela região não têm, na verdade ficam muito expostas a várias doenças, certo? E em 1986 foi criado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Só para abrindo um parêntese aqui, uma curiosidade, vocês sabiam que nos Estados Unidos, lá, eles não têm um sistema único de saúde. Lá as pessoas, independente de pobre ou rico, lá as pessoas têm que pagar. Aí, gente, desculpa pelos barulhos, viu? Mas lá nos Estados Unidos as pessoas têm que pagar para poder ter acesso à saúde, ter acesso a médico, a tudo que a gente aqui tem de graça, lá as pessoas têm que pagar. Então, o SUS ele é um sistema muito bom, assim, no papel, entendeu? Ele é coisa de primeiro mundo. Só que, infelizmente, não funciona, né? Como deveria funcionar. A saúde, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. Então, se você tem uma boa qualidade de vida, logo você vai ter uma saúde boa, né?
E aí, sem qualidade de vida, não há saúde. Se você não se exercita, não se alimenta bem, vive num ambiente sem higiene, se você está exposto predominantemente a muitos estresses, isso vai afetar também a saúde do ser humano. E aí, para a gente ter saúde, precisamos criar situações em nossa vida para que o lazer, a cultura, além de se alimentar bem, ir ao médico, fazer atividades físicas, tomar vacina e etc. Então, na nossa vida, a gente tem que criar situações para ter um lazer, ter acesso à cultura, que é a diversão, né? Se alimentar bem. Também é muito importante ir ao médico, fazer atividade física e outra coisa muito importante que é tomar as vacinas, né? Tem pessoas que negligenciam muito, não gostam de tomar vacina, dizem que não faz bem. Só que a vacina é o que hoje em dia as pessoas só queriam a vacina, né? Para cura do Covid-19. Então, a vacina é muito importante. A gente tá com as vacinas todas em dia. Então, agora vamos compreender o significado de alguns termos de saúde. Primeiro, vamos falar sobre agente etiológico e vetor. O que é isso, né? Vocês já ouviram falar em agente etiológico e sobre vetor? Sabe qual é a diferença entre o agente etiológico e o vetor? Gente, agente etiológico é o agente que causa a doença. É o que causa a doença. Causa os sinais e sintomas da doença. Já o vetor, ele não causa a doença, mas ele transporta a doença, no caso o agente etiológico, sendo então o transmissor. Então, em uma doença, em algumas doenças, né, existe o agente etiológico, que é o que vai causar a doença, e existe o vetor, que é o que vai transmitir a doença. Eu fiz uma comparaçãozinha aqui, porque a gente está vivendo, né, infelizmente, essa pandemia. Então, o Covid-19, ele é causado por um vírus chamado coronavírus. E ele é transmitido por gotículas de saliva, por meio de tosse, espirro, na fala ou alguma secreção, quando a pessoa está contaminada. Logo, o agente etiológico será o quê? O vírus, será o Covid-19. Então, o agente etiológico é o coronavírus. O agente etiológico da Covid-19 é o coronavírus. Por quê? Porque é ele que causa a doença, que causa os sintomas na pessoa, certo? E não tem o vetor, né? O vetor é as secreções. Um exemplo que vai ficar fácil também para vocês entenderem é a dengue. A dengue ela é causada por um vírus que é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Certo? Então, a dengue ela é causada por um vírus e esse vírus é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, quem é o agente etiológico? O agente etiológico é o vírus, certo? E o vetor é o mosquito. Então, o vetor é quem carrega a doença. Então, o mosquito da dengue, ele só carrega a doença. E o agente etiológico é o vírus, é a doença, é o que vai causar a doença, entendeu? No caso da malária, a malária, ela é causada por o que? Agora eu esqueci, gente. Mas ela é causada pelo plasmódio, que é o nomezinho de um parasita, lembrei, parasita. Então, e é transmitida pelo mosquito, certo? Então, a doença malária, o vetor da malária é o quê? É quem carrega a doença, é o mosquito.
E o agente etiológico é o vírus, vai ser o plasmódio, na verdade, o parasita. Então, eu espero que vocês tenham entendido, é fácil. O agente etiológico é quem causa a doença e o vetor é quem carrega a doença, certo? Então, por exemplo, no caso da dengue, mosquito da dengue, todo mosquito, Aedes aegypti, ele tá contaminado, professora? Não. O mosquito da dengue, ele só vai transmitir a doença. Então, tem uns mosquitos que eles estão contaminados com o vírus, tem outros que não. Mas, independente disso, é muito importante a gente não deixar água parada, ter higienização, né? Então, aqui, ó, o Aedes aegypti, ele pode ser o vetor de várias doenças também. Lembra que se falou muito em zika, febre amarela, chikungunya. Então, o Aedes aegypti, ele é o vetor da doença zika, ele é o vetor da febre amarela, ele é o vetor da chikungunya. Então, são vírus diferentes, certo? Que tem um mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Certo? Então, a zika, a febre amarela, a chikungunya é transmitido pelo vetor mosquito Aedes aegypti. No entanto, o agente etiológico da zika, da febre amarela, da chikungunya são diferentes. Cada um tem o seu agente etiológico diferente, o seu vírus diferente. No entanto, todos são transmitidos pelo Aedes aegypti. Mas você sabe o que são vírus? Eu acho que vocês já chegaram a estudar, né? Era para ter estudado no ano passado, no 6º ano, sobre vírus. Vamos ver o que é vírus. Agora começou a chover, por isso que esse barulho, viu, gente? O que são vírus? Vírus não são formados por células, ou seja, eles são acelulares. Ah, professora, o vírus é uma célula. Não, gente. O vírus, ele não é uma célula. Digam isso a quem vocês conhecerem. Vírus não é célula. Ele é um ser, certo? Ele é um ser, ele é um vírus. Ele é formado por uma cápsula feita de proteína, onde fica o material genético. Então, o vírus, ele é uma cápsulazinha e dentro tem o material genético dele. Pronto. O vírus é isso. E eles são capazes de reproduzir e de sofrer mutações. Por isso que é muito difícil encontrar vacinas, por exemplo, no caso do Covid, né? É difícil, demora, porque os vírus, eles sofrem muitas mutações. E como é que eles se reproduzem? Eles se reproduzem entrando no corpo da pessoa. Ele usa as nossas células para reproduzir o material genético deles, e aí eles se multiplicam muito rápido. Além disso, o vírus utiliza toda a estrutura de uma célula para poder se reproduzir. E só é possível enxergar um vírus por meio de um microscópio eletrônico. Certo, gente? Então, o vírus, ele é muito, 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 muito pequeno. E a gente só consegue ver ele por meio de um microscópio eletrônico, que é um dos mais sofisticados. Só encontra em universidades, em centros de pesquisa. O vírus da gripe, ele sofre muitas mutações com uma grande frequência, dificultando assim a fabricação da vacina, como eu já tinha explicado. Vamos falar sobre o coronavírus, né? Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa do coronavírus. Por que corona? Corona porque ele tem esse formatozinho tipo de coroa, tá vendo essa parte vermelha? De uma corona. E corona quer dizer coroa, entendeu? Por isso que ele tem esse formato de coroa. E desse nome coroa veio esse nome coronavírus. E aqui, gente, é uma imagem de um microscópio eletrônico. Essas cores aí são
são substâncias que os cientistas colocam para poder ver o vírus, certo? Não quer dizer que ele tem essa cor, mas eles colocam substâncias para poder ver o vírus. E aqui é uma imagem real de microscópio, uma foto tirada de microscópio de como realmente é o coronavírus, certo? Aí vamos falar agora sobre endemia, epidemia, surto e pandemia. Todos esses estão relacionados à maneira como uma doença se espalha na população. Então, a maneira como uma doença se espalha pode ser uma epidemia, uma pandemia, uma endemia, um surto. Vamos primeiro falar sobre epidemia. Epidemia ele é o aumento rápido e temporário da ocorrência de uma determinada doença na população de várias regiões. É o aumento rápido de uma doença em uma determinada região, certo? Na população de uma determinada região. São uma regiãozinha. Por exemplo, ocorreu uma epidemia de, não sei, uma doença em Baía Formosa, e em Canguaretama, ou no Agreste. Então, é em uma determinada região. O surto, ele é o aumento rápido do número de casos de uma doença em uma região específica, como um bairro, uma cidade. Ocorreu surto de dengue em Baía Formosa. Não, ocorreu um surto de dengue no bairro dos Marajás. Então, é em uma determinada região, um bairro, em uma cidade. Isso quer dizer que aconteceu um surto, quando acontece só naquele bairro, naquela cidade. E endemia é quando uma doença tem ocorrência relativamente comum e constante em determinada região. Por exemplo, a malária, ela é uma doença endêmica da região amazônica. Então, a malária é muito comum as pessoas na região da Amazônia ter malária, certo? Então, é uma doença endêmica daquela região. É quando é comum as pessoas daquela região já terem aquela doença. É comum ter cistossoma, né? As pessoas conhecem, mas na região de Caicó, entendeu? É quando é comum, então se dá-se o nome de endemia. E pandemia é quando uma epidemia se espalha por várias regiões do planeta. Então, aconteceu uma epidemia de Covid na China. E da China foi passando para vários países, né? As pessoas circulando e foram trazendo a doença até que atingiu várias regiões do planeta Terra. Dessa forma, dá-se o nome de pandemia, porque atingiu várias regiões do planeta. Em 2019, ocorreu a pandemia da H1N1. Então, a H1N1, ela atingiu várias regiões do planeta. E em 2019, a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, que iniciou-se na China e agora está em muitos países do planeta Terra. Então, a pandemia do Covid-19. Aqui está a foto, né, do coronavírus. Como foi? Gente, fim da apresentação, mas não é. Como foi que surgiu a pandemia? Preste atenção só na minha fala, viu, gente? Como foi que surgiu a pandemia do Covid-19? A gente sabe que surgiu na China. E o que foi que aconteceu? Existem hipóteses, ou seja, não são coisas confirmadas, são hipóteses de que tenha o vírus, o coronavírus, ele já existia em morcegos, e aí do morcego passou para o pangolim. Eu acho que vocês já devem ter visto na internet, eu acho que é pangolim, um negócio assim, o nomezinho do bichinho. E lá as pessoas comeram esse pangolim, e aí o vírus passou para as pessoas, certo? Então, é muito importante, isso a gente percebe
a gente pode perceber que é muito importante a gente não comercializar e não comer animais exóticos, né? As pessoas hoje ficam, tipo, qualquer bicho que vê, quer comer, experimentar, mas a gente já entra no caso da caça, né? Mas a gente sabe que caçar animais e sem ter necessidade é crime. Não digo quando uma pessoa está passando fome, não tem o que comer e aparece um animal que dá para ela comer, não faz mal nenhum, mas quando você comercializa um animal sem necessidade alguma, a gente já vê que é crime. Então, as pessoas hoje estão pagando pelo maltrato à natureza, né? Porque não tem necessidade de se comer o bichinho lá, o pangolim. Lá na China, as pessoas comem muita coisa assim, que a gente não come aqui, lá é comum, mas assim, não tem necessidade, né? E muitos outros vírus podem passar pra gente, né, por meio dos animais, que tá nos animais, e aí, por a gente se alimentar deles, a gente contrai vírus, doenças. Então, gente, eu quero deixar aqui uma mensagem de conscientização, né, pra gente. Vamos ter cuidado, vamos evitar ao máximo sair de casa, vamos lavar bem as mãos. E hoje a Prefeitura de Baía Formosa, ela lançou um decreto de que é obrigatório o uso de máscara em qualquer lugar público. Rua também é lugar público. Então, se for sair, usa máscara. Se for ao supermercado, usa máscara. Não levem a mão ao olho, ou à boca, ou ao nariz, quando tiver com máscara ou sem máscara. Certo, gente? O vírus, ele é microscópico, a gente não pode ver. E vocês sabem que ele se dissemina muito rápido. Então, vamos lavar as mãos, vamos evitar tá em aglomerações com outras pessoas, certo? E aí, pra gente se ver todo mundo bem quando voltar às aulas, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês não entenderam, me procura, que eu posso ajudar vocês. Agora, vamos para a atividade, certo? Abrir a atividade. Calma que a professora abriu a atividade aqui. Atividade de ciências. Tema conceitos básicos em saúde. Primeira questão. No bairro dos Marajás, em Baía Formosa, várias pessoas tiveram dengue. Nesse caso, ocorreu uma pandemia, surto ou epidemia. Naquele bairro dos Marajás ocorreu o quê? Porque o Covid-19 é considerado uma pandemia. Vocês vão dizer por quê, né? Qual região do Brasil tem a malária como uma doença endêmica? O Covid-19, ele é considerado uma bactéria, um vírus ou um micróbio. Explique por que ele é considerado um desses três. A malária é uma doença causada pelo parasita Plasmodium e é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. O nome do mosquitozinho é Anopheles. Dessa forma, diga quem é o vetor e quem é o agente etiológico da doença. Por fim, diga o que é o SUS e quando ele foi criado. Então, gente, bom trabalho. Façam as atividades, assistam o vídeo. Se não entendeu, volta, pesquisa na internet. Vocês têm muita coisa nas mãos para poder fazer, certo? E é isso. Um abraço para vocês. Agora eu vou finalizar a minha aula.